O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi aplaudido na Câmara dos Deputados ao apelar por um basta ao cerceamento à liberdade de expressão política, rebater Flávio Dino, ministro da Justiça de Lula, e alfinetar Alexandre de Moraes, ministro do STF, mencionando o discurso do deputado federal Marcel Van Hatten. O parlamentar apontou: o que nos causa mais estranheza é que Flávio Dino, em vez de se preocupar com esses atos no Rio Grande do Norte, porque no 8 de janeiro aqui foi intervenção federal, teve diretor da Polícia Federal como diretor delegado Andrei, às 23 horas e 22 minutos, assinando digitalmente pedido de prisão de Anderson Torres, que sequer estava no Brasil. E Alexandre de Moraes, incrivelmente, no mesmo dia, em 38 minutos, conseguiu fazer 9 laudas para justificar a prisão de Anderson Torres, é o que disse nesta tribuna Marcel Van Hatten. Dessa forma, Eduardo enfrentou o ministro da Justiça de Lula. E Flávio Dino está preocupado com o quê? Em visitar a Maré com apenas 2 viaturas, ou pior ainda, como estava dizendo aqui o parlamentar Carlos Jordi, censurar os deputados que vêm a esta tribuna para criticá-lo. A esquerda não tem vergonha na cara de tentar nos criticar, seja agora através de processos, com falas de parlamentares desta tribuna. O que nós temos que fazer, sim, é conversar com o presidente Lira para que se coloque um basta nisso. O Brasil não é uma republiqueta de bananas onde vagabundo toca fogo no Rio Grande do Norte e o ministro da Justiça se preocupa em processar deputados que têm imunidade parlamentar garantida no artigo 53. Descrevendo o artigo 53 da Constituição Federal, Eduardo Bolsonaro foi enfático: presidente, é preciso que nós coloquemos os pingos nos is, porque a coisa está muito frouxa. Já teve parlamentar preso por falar, já teve governador afastado, ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública presos no mesmo dia. Então, eu apelo para que os poderes retornem para dentro das suas atribuições e que nós tenhamos uma reunião, todos nós, com o presidente Arthur Lira, para que respeitosamente peçamos que seja cumprida a Constituição. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Sem justificativa jurídica, o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, decidiu confiscar a renda de sites e canais conservadores para destruir empresas privadas das quais discorda. A decisão, que inclui a folha política, confisca todos os rendimentos da empresa e teve o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Marcar pessoas e fechar empresas por motivações políticas são atitudes que já foram observadas na história, nunca em democracias. Na verdade, são atitudes que só foram vistas nas mais cruéis ditaduras. Se você apoia a Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado por falta de recursos para manter seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista.
Presidente, eu subo na tribuna hoje aqui para falar dos mais de 300 ataques no Rio Grande do Norte, em 49 cidades diferentes, né? A imprensa está dando conta de noticiar que de 2019, prezado Marcon, até 2021, a governadora Fátima Bezerra utilizou apenas 7% dos recursos federais disponíveis para a segurança pública. Não é de se admirar, Tony de Paula, que PMs estão pedindo, em vídeo, como já teve recentemente, pedindo vaquinha para consertar a viatura. Essa é a polícia de Fátima Bezerra, né, colega de Lula, para combater o crime organizado. E o que nos causa mais estranheza é que Flávio Dino, ao invés de se preocupar com esses atos, porque quando foi 8 de janeiro aqui, Eros Biondini, foi intervenção federal, foi como o Marcelo Manhattan disse daqui, né? Teve diretor da PF, como diretor, o delegado Andrei, às 23h22 da noite, assinando digitalmente a prisão de Anderson Torres, que sequer estava no Brasil, e Alexandre de Moraes, incrivelmente, no mesmo dia, né, em 38 minutos, conseguiu fazer 9 laudas para justificar a prisão de Anderson Torres, é o que disse nessa tribuna Marcelo Manhattan. E Flávio Dino está preocupado o quê? Em visitar a Maré, com apenas 2 viaturas, ou pior ainda, como estava dizendo aqui o parlamentar Carlos Jordi, censurar os deputados que vêm a essa tribuna para criticá-lo. A esquerda não tem vergonha na cara de tentar nos criticar, seja agora através de processos, com falas de parlamentares dessa tribuna. O que nós temos sim que conversar com o presidente Lira para que se coloque um basta nisso. O Brasil não é uma republiqueta de bananas, onde vagabundo toca fogo do Rio Grande do Norte e o ministro da Justiça se preocupa em processar deputados que têm imunidade parlamentar garantida no artigo 53. E não adianta mudar o texto constitucional, porque ele já é perfeito. Em 2001, nessa casa, ocorreu uma PEC para deixar mais claro do que nunca, prezado Cabo Gilberto, que também sofre com isso, que nós parlamentares somos invioláveis por quaisquer. Foi posta na Constituição a palavra quaisquer opiniões, palavras e votos, para que nenhum de nós possa chegar aqui e falar a maior besteira do mundo. Eu posso xingar quem for, eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro, pode ser ridículo, mas eu não posso ser processado e nem calado por conta disso. É preciso, presidente, que a gente coloque os pingos nos is, que a coisa está muito frouxa. Já teve parlamentar preso por falar, já teve governador afastado, ex-ministro da Justiça, secretário de Segurança Pública preso no mesmo dia, em recordes em 38 minutos ser escritas, delegado Palumbo. Vossa Excelência, delegado, sabe que isso é impossível em 38 minutos você rascunhar que seja 9 laudas para justificar a prisão de alguém. Então, eu apelo que os poderes retornem para dentro das suas atribuições e que nós tenhamos uma reunião, prezado Alberto Fraga ou Carlos Jordi, que antes me antecipava aqui, Cabo Gilberto, Otônio de Paula, Luiz Lima, General Girão, a todos nós, para que nós tenhamos uma reunião com o presidente Arthur Lira, para que respeitosamente peçamos que seja cumprida a Constituição. Muito obrigado. Ok, deputado Eduardo Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro de São Paulo, nós vamos a Paraíba com o deputado Cabo Gilberto. Assim que o deputado falar, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, tem aqui uma denúncia que é gravíssima sobre os ocorridos no dia 8 de janeiro, envolvendo o senhor ministro Alexandre de Moraes, o delegado de Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, que ele pediu e Moraes determinou a prisão de Anderson Torres e do coronel Fábio Augusto Vieira. Por que é uma denúncia gravíssima, senhor presidente? Deputado Lafayette, Vossa Excelência que tem experiência. O delegado de Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, pede a prisão de Anderson Gustavo Torres e o comandante da PM, Fábio Augusto Vieira, assinada digitalmente dia 8 de janeiro, às 23h22. Alexandre de Moraes assina, ainda no dia 8 de janeiro, uma decisão de 9 laudas! 9 laudas! Determinando a prisão de Anderson Gustavo Torres e Fábio Augusto Vieira.
seriam apenas 38 minutos até o fim daquele dia. Não é humanamente possível 9 laudas bem embasadas serem redigidas em tão pouco tempo. É da experiência de qualquer policial federal e de qualquer membro do judiciário saber, inclusive lendo-se a decisão de Alexandre de Moraes, um copia e cola de outras decisões, vê-se que a parte em que é mencionada a necessidade da prisão sequer encaixa no resto do texto, esperando-se que ali colocasse, deputado Deltan Dallagnol. Parece que é o seguinte: Alexandre de Moraes diz para o delegado: eu quero prender esse, escreve e manda logo. Eu imagino o pessoal lá no Supremo Tribunal Federal, os assessores do ministro dizendo: delegado, manda logo, nós temos aqui, nós temos que mandar prender, o ministro está mandando prender. Isso é um absurdo, isso não existe no Estado de Direito, isso não existe numa democracia. Ministro Alexandre de Moraes abusando do poder mais uma vez, e não importa se é Anderson Torres, quem seja. Aliás, senhor presidente, por que será que o delegado de Polícia Federal, André Augusto Passos Rodrigues, não pediu a prisão de Flávio Dino também? Ele fala aqui dos atos preparatórios e diz que se estava sabendo, deputado general Girão, que ia acontecer a invasão, mas não menciona o GSI, não menciona os mais de 40 ofícios recebidos no governo federal, provenientes de vários órgãos, inclusive da ABIN, dizendo que haveria invasão. Eu pergunto, por que André Augusto Passos Rodrigues não pediu a prisão de Flávio Dino, ministro da Justiça também? Sabe por quê, presidente? É só ir na imprensa para saber que o delegado que comanda a Polícia Federal é exatamente André Augusto Passos Rodrigues, indicado por Lula e por Flávio Dino. Ele é o indicado do Flávio Dino, pedindo para prender Anderson Torres e o coronel, comandante da Brigada Militar. Se isso não é perseguição política, então o que é? Pede a prisão. Menos de 38 minutos depois, ainda no dia 8... Menos de 38 minutos, deputado Biaqui, ainda no dia 8, Alexandre de Moraes manda prender. Perseguição política, abuso de poder. Não dá para aceitar isso no nosso país. Não importa quem está indo para a cadeia, devido processo legal. Alexandre de Moraes, delegado da Polícia Federal, André Passos Rodrigues, vocês estão abusando da lei. Eu, como parlamentar, denuncio esse absurdo que nós estamos vendo no nosso país. Atentado que está acontecendo mais grave é aquele dos togados ou funcionários públicos que agem contra a Constituição, contra a lei, contra o direito, contra a democracia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.